Gente, esse vídeo ele vai ser muito diferente da linguagem dos outros, em termos de iluminação, de movimentação, de áudio, de duração, de profundidade, de tudo mais, porque a gente ficou tanto tempo aqui trabalhando, eu esperei até a última gota de conteúdo da Zona Mista, depois do título do PSG, que a gente foi expulso do campo e expulso do estádio, e eu tô aqui nos corredores da Allianz Arena, tentando gravar esse vídeo para não ter que gravar do hotel. Então, assim, eu tô na Allianz Arena, tá? Eu prometo pra vocês. Olha, tá ali, ó, o negócio que colocou o PSG, campeão da Champions. Então, pronto, já tá comprovado que eu tô na Allianz Arena. Porque gravar do hotel seria muito triste depois de uma final de Liga dos Campeões e a maior humilhação sofrida por um clube e imposta pelo outro numa final de Champions. Nunca havia acontecido uma final de 5 gols de diferença. A gente teve finais de 4 gols de diferença lá na década de 60, do Real Madrid para cima do Frankfurt no 7-3, o Barcelona para cima do Milan, o Milan para cima do Barcelona do Cruyff em 94, aquela humilhação do Barcelona do Guardiola para cima do Manchester United que ficou por 3-1, porque o futebol é assim, às vezes há disparidades muito maiores com placares muito menores, mas hoje a disparidade foi refletida de maneira muito justa no placar. O PSG é campeão da Champions em Munique, mais um campeão inédito na história de Munique, agora 5/5, 100% dos campeões em Munique foram inéditos e 100% dos campeões franceses foram aqui em Munique. Eu estou gravando um vídeo para o YouTube e eu achei aqui a minha referenciazinha. Que é isso, pô. Foram muitos gemidos no dia de hoje, né? Mas o teu foi diferenciado, Foi? pô. Eu do nada passando, um gemidinho igual o meu. Eu falei, não lembro de ter gravado esse vídeo, não. Então, o cara tem um dom, o cara tem um dom. É costume da Cadivó, né? É diferenciado, isso é das antigas. É das antigas. Daquela época que a gente brincava no quintal. Na Rua 1, né? É isso, do lado da Rua 2. Do lado da Rua 2, exatamente. exato. Eu consumo Ítalo Senna como Tamo junto. como uma grande parte da minha vida. Foi top demais fazer parte aí dessa Bom demais. final de Champions. Tô exausto, cansado, mas Eu imagino. realizado. Mas obrigado por ainda ter energia para vir aqui fazer parte do vídeo. Cadê? Não, mas não gemeu, né? É verdade, né? Eu saí sem gemer. Oi, championzinho! Não tem nem... A voz tá rouca. Não, tá lindo, tá bom demais. Gente, então, cara, é esse o vídeo maravilhoso com o Ítalo Senna também aqui pra vocês. Que bom que eu tô aqui pra isso. E, cara, assim, o PSG é campeão. Ainda tem muita grana, ainda gasta muito dinheiro, ainda aliás, é o clube com a maior folha de toda a Liga dos Campeões. É um clube que ainda tem toda aquela questão da injeção artificial de dinheiro que cada vez mais é comum no futebol, independentemente da fonte de onde vem esse dinheiro. Mas o ponto que eu acho muito bonito desse título do PSG é que, assim, descobriu em algum momento que as luzes artificiais tampam a luz natural das estrelas, né? Sabe, quando a gente está tentando ver a estrela, mas está num lugar com muito prédio, com muita luz artificial? Era assim o PSG, bicho. É claro que bateu na trave e não foi campeão da Champions com as estrelas, com algumas delas, mas o PSG, que já teve Sérgio Ramos, Messi, Neymar, em algum grau o Mbappé, mas nem tanto assim, depois foi se tornando maior no PSG, mas eu digo mais Neymar, Messi, Sérgio Ramos, porque eram caras que chegaram no PSG muito grandes, em algum grau, não sei se todos eles, mas certamente alguns, olhando o PSG de cima para baixo. E aí agora você tem uma galera, o Marquinhos ficou, sabe? O Marquinhos ficou, sofreu, chorou, sempre dando explicações, sempre sendo o cara que colocava a cara a tapa para vir aqui e ser campeão como capitão. O Marquinhos ficou. O Désiré Doué chegou para trazer uma inventividade, uma leveza, uma coisa tão bonita de se ver na era dos pontas robóticos e que tem mais funções, sei lá, de alargar as linhas e do que de fazer o que os caras nasceram para fazer, que é driblar, que é se divertir com a bola. O Luiz Henrique, bicho, a história do Luiz Henrique com a Xana, com a filha, com a bandeira, o bandeirão, a bandeira virou bandeirão, sabe? A bandeira fincada no campo lá com o Barcelona 10 anos atrás virou bandeirão aqui em Munique com o PSG. A história do Luiz Henrique é tão bonita, tão profunda, tão especial. Cara, assim,
Os personagens desse PSG, você consegue encontrar histórias muito especiais. Do Marquinhos ao Luiz Henrique, passando pela juventude exuberante do Désiré Doué, passando pelo Kvaratskhelia, o Dembélé de piada. O Dembélé era piada, gente. E o Dembélé, ele já é campeão de Copa, agora é campeão de Champions e tem condições muito grandes de ser bola de ouro, antes de muita gente que já fez piada com ele. O Mbappé saiu daqui para ser campeão da Champions e o PSG foi campeão da Champions antes do Mbappé. Esses círculos e ciclos do futebol são muito potentes, são muito poderosos e é muito bonito a gente observar tudo isso. Eu vou repetir, sem a luz artificial, o PSG encontrou a luz natural das estrelas. Eu não nego a grana, eu não nego a injeção artificial de dinheiro, e isso acontece muito mais na Premier League do que em qualquer outro canto do futebol europeu, então conheço muito bem disso, a gente fala muito disso aqui no canal, mas existe uma beleza, existe uma... O futebol existe para além disso também. Ele pode ser sustentado por isso em várias vezes, mas há histórias posteriores que não merecem ser diminuídas ou apagadas até por conta de algo que não pertence ao campo, que não pertence às histórias individuais e tudo mais. Então, assim, esse PSG tem muita história bonita. Em algum grau, cara, a grana bem investida, ela também gera carisma. Olha esse time do PSG em comparação à antipatia gerada pelos outros. Esse time que foi vaiado pela própria torcida, sabe? Sendo campeão francês. Vaiado sendo campeão francês dentro de casa pela própria torcida e uma torcida das mais legais do futebol europeu. Hoje aqui, além da bandeira do meu Fluminense, bandeira com uma mensagem importante pró-Palestina, torcedores queimando carros como bons franceses que são, e a torcida do PSG, que muitas vezes é misturada por essa impressão de que o clube é plástico, então a torcida é fria e plástica. A torcida do PSG é uma das mais legais, mais barulhentas e mais empolgantes e empolgadas do futebol europeu. Então também foi maneiro ver essa festa. Imagino como é que está em Paris, para além dos carros queimados. Aliás, fico pensando que deve existir a indústria de carro francesa, ela deve ter uma produção extra, né, para essa demanda que é o francês alegre, triste, revoltado, feliz ou concordando ou discordando do governo, ele está queimando o carro. Então deve ter uma demanda muito específica para isso. Mas enfim, os desfiles, o desfile do PSG amanhã, nesse domingo, vai ser uma coisa muito bonita para a gente ver. Mais um campeão inédito numa temporada de ineditismos ou de coisas muito relevantes, né? O Newcastle campeão da Copa da Liga, o Tottenham campeão da Europa League, o Crystal Palace campeão da FA Cup, o Bologna da Copa Itália, o Harry Kane campeão aqui. Tanta coisa, bicho, tanta coisa bonita acontecendo, porque o futebol também é para outros. O futebol também é para quem não gritava campeão há tanto tempo. É tão mais legal ver quem valoriza mesmo esse título, como, por exemplo... Ô, Arthur, eu vou te fazer uma pergunta que eu vou me arrepender. E vou me despedir. Cadê a cobra da Inter de Milão? Te amo. Que coisa, hein? Você beijo. falou com os caras aí, ó. Tem mais seguidor que eu aí nessa porra. Arthur Vem, Quesada. vem, porra. Vem. Vai. Que eu mostro a cobra. Calma. Não, Não, que a cobra calma, não fuma lá. calma. Não fuma, Que tchau. humilhação pra Inter, hein? Beijo, beijo.